Glória a Deus. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. Glória a Deus. Ainda quanto nos é permitido, porque haverá tempos difíceis na terra, e não demorará muito, as coisas se apertarão, cristãos serão perseguidos como no passado. Glória a Deus. Mas no momento, agora, no momento atual, nós podemos nos reunir num lugar como este e poder glorificar a Deus livremente. Aleluia. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Esta palavra se vale para muitos, porque chegará tempos difíceis. Eu abri a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 10, eu não preparei uma palavra, mas vamos ler e vamos pedir que o Senhor Jesus venha falar conosco. Hebreus capítulo 10 e verso 19 em diante. Glória a Jesus. Aleluia. Hebreus. A gente não sabe quem é que escreveu o livro de Hebreus, amém, irmãos? Apesar de muitos dizerem que é o apóstolo Paulo, pela carta dá para saber que não é o apóstolo Paulo que escreveu. Mas também não dá para saber quem é o autor. Glória a Deus. Há registros antigos, datada do 2º século, registram como autor Barnabé. Porém, não é mencionado isto na carta. Até mesmo porque o apóstolo Paulo, quando vai escrever uma carta, ele já se identificava na carta. E ele tem um estilo próprio de escrever. O autor de Hebreus, ele escreve na primeira pessoa, no início da carta, logo depois ele escreve na terceira pessoa. Ele tem um estilo de escrita e não se identifica logo no início como o apóstolo Paulo escreve as outras cartas. Glória a Deus. Então não é o apóstolo Paulo que escreve, porque todas as cartas têm uma identidade estilística na sua escrita e dá para identificar que é o apóstolo Paulo, e Hebreus identifica-se que não é. Aleluia. Quantos acharam Hebreus capítulo 10, verso 19 diante? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Isso aqui é muito duro. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus.
e tiver por profano o sangue da aliança que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Só até aqui. Glória a Deus. Apresentei as suas Bíblias, sua palavra, Aleluia. e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te rendemos graça, Senhor, porque Tu és santo, Tu és puro. Ó Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Mas a Tua palavra, Senhor, é muito mais do que aquilo que nós entendemos ao ouvir, ao ler este texto. Portanto, revela-nos, ó Pai, que está aqui dentro destas entrelinhas. Ó Pai, não sou eu, não sei falar, Senhor. Mas, Senhor, que eu venha falar, Senhor, do Teu Espírito, para que Tu venhas falar primeiramente comigo, e eu possa ser como um garçom a servir a igreja. Ó Santo Deus eterno Pai, usa-nos para a misericórdia do Teu santo e bendito nome. Espírito Santo, inspire-me nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nossa. Glória, vamos aplaudir o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Glória a Jesus. Sabemos que no passado sempre houve uma morte em lugar de outra morte. Toda vez que o homem peca, o homem morre. Então precisa-se de algo morrer naquele lugar, para que aquele que pecou e morreu pudesse novamente ter mais uma chance de poder ter vida. Isto sempre aconteceu no passado, desde Adão e Eva. Sabemos que Adão pecou, Eva pecou, mas foi-lhe dado e foi feito um sacrifício, e daquele sacrifício lhe deram vestes para que pudesse vestir e cobrir a sua vergonha. Nós sabemos que sempre aconteceu isso no passado, como diz o texto de Hebreus, no capítulo anterior. Vai dizer no verso 12 do capítulo 9: nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de novilha aspergidas sobre os imundos e os santifica, quanto à purificação da carne. E sabemos que a palavra do Senhor nos ensina que sem sangue não há remissão. Olha o que diz o verso 22 do capítulo 9: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por sua vez, foi estabelecido as festas que regulariam a vida espiritual do povo. Também os rituais e as leis ritualísticas ou leis cerimoniais que ajudariam o povo a irem até o templo e ali confessando o seu pecado e entregando ali o seu sacrifício, fazendo com que derramasse sangue de animais. Em troca disso, ao derramar o sangue daquele animal, estava tendo uma remissão daquele pecado, e aquele pecado aquele derramamento de sangue estaria livrando aquela pessoa da morte. Glória a Deus. É assim que sempre aconteceu no passado. Visto que todo o período bíblico, apesar dos sangues serem derramados, derramava-se muitos sangues, até chegar a um ponto em que os sangues eram derramados em vão, e o homem não se arrependia do pecado. O sangue era derramado na terra em vão, o sacrifício, o trabalho era feito por parte dos sacerdotes, mas não havia um arrependimento de coração,
não havia uma sinceridade de coração, e as pessoas não conseguiam chegar-se a Deus. As pessoas não conseguiam a remissão. Haveria uma morte eterna. Haveria um pecado na nossa natureza. Esta natureza que nos levou para o pecado, nos colocou sobre um abismo eterno de morte eterna, sem ter chance de vida. Estávamos todos perdidos, não poderíamos pagar, nem tal dinheiro alcançaria tal sacrifício que pagaria, e nós nunca alcançaríamos a remissão. Por sua vez, o próprio Deus enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenhas a vida eterna. O próprio Jesus Cristo veio em carne. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veio em carne. O próprio Deus em carne se fez homem, forçado nos trabalhos, acostumado ao trabalho, sofreu e esteve no meio de nós. É o próprio Deus encarnado. Não é mais um Deus, não é mais um Senhor, é um único Deus, que é trino, ou triuno. Não é trino, ele é triuno, porque três se faz um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o entendimento como muitos ensinam erradamente sobre a Trindade. Não é trindade. Trindade dá referência a três deuses. Não é trindade. A pessoa que ensina sobre trindade deveria ter pelo menos o cuidado de olhar e pesquisar de quem iniciou a teologia da Trindade. Saberei que quem começou a teologia da Trindade foi o Império Romano. Então quem ensina a teologia da Trindade precisa estudar, jejuar e orar e ler a Bíblia para saber que Trindade significa três deuses. A teologia da Trindade vai ser disseminada pelo Império Romano, pela Igreja Católica, porque nos últimos dias se levantará um anticristo, que será o pai das religiões, e se levantará um anticristo, que será um pai político que trará paz quando houver guerra em Israel. O Papa, ou um espiritual, aquele que vai fazer o ecumenismo em uma só religião, vai apontar e dizer: aquele é o Messias, e ele vai passar a invocar milagres e prodígios, dizendo que é a manifestação do Espírito Santo. É a Trindade satânica. Deus é triuno, assim como eu sou triuno. Você é triuno. Triuno por quê? Porque você é corpo, você é alma e você é espírito. Nós não somos três, nós somos um, porque três compõem um, assim como o Pai, Filho, Espírito Santo compõem um. Trindade é três deuses. Então, quando vai estudar, ensinar teologia, pelo menos tenha o cuidado, busca lá no Google que você vai saber. Se aprofundem, porque tem gente ensinando coisas que não dominam, um conhecimento que não sabe. Aleluia. Aí, nós somos triunos também, porque Deus fez o homem como imagem e semelhança de Deus. Porque assim como Deus é triuno, nós também somos triuno: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. A prova que nós somos triuno é: se você quiser vir falar com o Everton, você pode falar com o Everton espírito? Pode. Você pode falar com o Everton só carne, sem falar com o Everton espírito? Não pode. Assim, eu não quero falar com o irmão Anderson carne, eu quero falar com o irmão Anderson alma. Eu tenho como separar o irmão Anderson a espírito, alma? Quem pode separar? Isso é triuno, 3 em 1. Trindade são 3 deuses. Deus é triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. Quem vê a mim, Jesus disse, vê o Pai.
recebe a mim, recebe o Pai. Glória a Deus. Jesus disse: antes de Abraão, eu já existia. Eu já era. Nós cantamos um louvor aqui. No começo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. É um só. Então a palavra correta não é trindade, é triunidade, é triuno, não é trindade. Glória a Deus. Mas eu não quero dar aula sobre isso hoje. Mas é que as pessoas às vezes querem ensinar sem poder aprender primeiro para depois ensinar. Aí acaba ensinando uma coisa que não é correto, ensinando da maneira errada, porque não aprende um fundamento das coisas. Glória a Deus. Aleluia. Mas o sangue já não era o suficiente para a remissão do homem, porque o coração do homem estava longe. Havia o sacrifício, mas o coração não estava no sacrifício. O coração já não se, as pessoas já não se compadeciam da morte, porque a morte traz reflexão. A morte tem que trazer impacto. Glória a Deus. A morte tem que trazer peso de consciência. E a morte daqueles animais já não trazia mais isso. O sangue era derramado na terra, mas o homem continuava pecando e insistindo em pecar. Então o plano divino era Deus em carne no meio de nós, e se deu por nós Glória a Deus. em um sacrifício perfeito para a remissão do pecado. Como diz o texto: tendo, pois, irmãos, a dia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. Porque havia algo que nos separava de Deus. Havia algo que nos impedia a chegarmos a Deus, a sua glória. E que através desse sacrifício nós teríamos uma plenitude de vida espiritual com Deus. Glória a Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, um grande sacerdote. Está falando do grande sacerdote, está falando do sacerdote maior. Em outras palavras, o cabeça da igreja. Aleluia. É o sacerdote maior. É aquele que decide as coisas da igreja. Porque a igreja do Deus vivo não é dirigida por homens. A igreja do Deus vivo é dirigida pelo cabeça Jesus. Glória a Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração inteirei e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus. Retenhamos firme a confissão da vossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. Porque neste ponto, ao estimular ao amor e às obras, o amor e as obras andam juntos. Glória a Deus. Porque as minhas obras dizem se eu amo, que eu amo ou não amo. As minhas atitudes dizem que eu amo a Deus ou que eu não amo a Deus. Se diariamente você peca, é porque você não ama a Deus.
quando você abre uma boca, abre-se um abismo, é porque você não ama Deus. Quando você abre a boca, abre-se um abismo e os demônios chegam próximo de você, é porque não existe o amor de Deus na sua vida. O amor de Deus ainda não penetrou no seu coração está duro, precisa ser quebrado. O amor e a obra, as boas obras, como diz aqui o texto, as boas obras me faz referência e me lembra as obras de justiça, as obras justas, que não defrauda o seu irmão, que não magoa o seu próximo, que não machuca aquele que está ao seu lado, as boas obras. Aquele que sabe e que recebe uma pedrada, mas que consegue abaixar a cabeça e calar-se e perdoar. As boas obras que têm a capacidade de tomar um tapa no rosto e oferecer o outro lado. Esta boa obra é este testemunho que Jesus quer que a sua igreja dê a este mundo perverso. A nos estimularmos ao amor. Porque você pode exortar por amor a uma pessoa, e você pode exortar para afrontar uma pessoa. Peca aquele que usa a exortação para afrontar, e peca quando você recebe uma palavra de amor de Deus e você toma aquela palavra de amor como uma afronta. Você está desprezando a palavra de Deus. Todo aquele que é exortado por Deus, todo aquele que é exortado pelo Espírito Santo e toma para si como uma afronta, esta pessoa está tomada de soberba e de prepotência. Ela precisa mortificar a sua vida, a sua carne. Ela precisa nascer de novo no Espírito, para que possa ter comunhão com Deus. Porque aquele que tem comunhão com Deus tem paz em meio a uma guerra. Pode estar acontecendo uma guerra ao seu redor, mas você tem paz. 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você está sobre a sombra do Altíssimo. Você tem paz com Deus. Aleluia. Não deixando nossa mútua congregação, que é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ensinando, exortando, cuidando uns aos outros, e tanto mais quando vês que vai aproximando aquele dia, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. E o que resta? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Aleluia. O que está dizendo o texto aqui? O texto está dizendo o seguinte: você já recebeu a palavra, você já recebeu a verdade de Deus, e você peca, para ti não resta salvação, para ti resta uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Ou seja, o que está esperando a sua alma é o inferno. O inferno está aguardando receber a sua alma, entrar lá, para que o inferno possa fazer o seu papel na sua vida, que é tormentar a sua vida para sempre. Por quê? Porque aquela pessoa recebe a palavra, mas ela despreza a palavra de Deus. Quando é que a pessoa despreza a palavra de Deus? Quando ela continua pecando, ela está desprezando a palavra de Deus. Lembra do capítulo que nós sempre lemos no dia de Santa Ceia? Aí eu me lembrei agora, eu não, né? O Espírito Santo de Deus que nos lembra. Eu estou cheio de dor de cabeça, irmão, mas graças a Deus a gente vai até onde Deus quiser. 1 Coríntios 11, e verso 23.
Vamos ler o texto da palavra, assim, o Espírito Santo vai lembrando a gente vai falando. Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, e verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, sempre o sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha a morte. Por quê? Porque é através da morte que o sangue foi derramado para a remissão. E quando Jesus vem e ressuscita ao terceiro dia, porque não, quando fala-se de morte, fala-se de um estágio, não fala de uma morte entidade. A Bíblia às vezes vai tratar a morte como uma entidade, a morte que veio, a morte que luta contra os homens. Vai falar a morte um estágio, porque a morte tinha poder sobre Jesus? Não tinha poder. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. A morte, estágio da morte, ele derramou o seu sangue, então ele aniquilou-se a si mesmo, que neste mundo que vivemos, ele aniquilou-se a si mesmo no mundo natural, no mundo realidade que vivemos. Está entendendo? Então neste mundo ele aniquilou-se a si mesmo e passou, derramou o seu sangue. Aí a gente faz na Santa Ceia, em memória e lembrarmos a morte, porque foi na morte que temos a remissão dos nossos pecados. É na morte que nós somos lavados e o Senhor nos dá a oportunidade de viver. O que é viver? Quando eu estou falando de viver, não é viver respirar, fôlego, alento, porque aquele que tem fôlego e alento somente, mas não tem Jesus, está morto, certo? Mas eu estou falando de vida em Cristo, viver em Cristo, ter vida com Deus. No mundo existem bilhões de pessoas, mas poucos são os que têm vida em Deus, são pouquíssimos na terra. Todos estão andando, comem, bebem, dormem, acordam, tomam banho, trabalham, mas estão mortos. Porque estão mortos? Porque sobre eles aguarda uma horrível expectação de juízo. A horrível expectação de juízo está aguardando eles, toda essa humanidade. Toda a humanidade existe uma expectação de juízo. Todos estão caminhando. Olha ao seu redor quantas pessoas me passam para lá e para cá. Cada um escolhe a sua religião, cada um escolhe o seu Deus, e até os crentes, cada um escolhe como servir a Deus. Aleluia. E aí, olha o que Jesus, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porque todo ser humano, através da morte do Senhor, estágio, tem a oportunidade de se redimir da sua remissão. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, o texto está dizendo: quem tiver com a sua vida sincera diante de Deus, com o coração arrependido, comer da carne do Senhor e beber do sangue do Senhor, este foi redimido. Esse teve uma ressurreição. Esse obteve perdão. Porém, aquele que não conseguiu fazer isso, aquele que está desprezando isto, vai ser culpado pelo que o Senhor Jesus sofreu, pela sua morte. Então, as pessoas vão para o inferno. Pode ser lá aquele Buda, tem aqueles homens lá, aqueles monges que não quer pecar, que não quer fazer o mal, fica lá meditando. Ele não está matando, está roubando, está defraudando, mas está lá, lá meditando lá. Ele fica em cima de uma pedra na montanha, respirando ar frio. Aí ele fica sentado numa brasa para tentar disciplinar o corpo dele. Ele começa a sentir o calor, mas ele fala assim: não, eu não estou sentindo dor. Ele fica sentindo dor e fica ali. Aí em cima daquela montanha ele começa a congelar. E muitos monges congelam lá em cima da montanha. Tem um que congelou já há mais de 1000 anos e até hoje eles têm um corpo do monge congelado. Congelou lá na montanha, no frio, meditando, sem errar, sem fazer o mal. Eles não podem matar nem uma formiguinha, mas vai, porque desprezou Jesus. Porque não tem parte, não comeu do sangue e nem do corpo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Está lá os monges lá. As pessoas dizem, eles são exemplos de vida para nós. Tem pastor que diz isso, são exemplo de vida para nós. O idólatra nunca será exemplo de vida para ninguém. Aleluia. Glória a Deus. O idólatra tem o seu lugar no inferno, no Geema. Glória a Deus. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. É quando o homem analisa a si mesmo, ou seja, ele vai reconhecer os seus pecados, ele vai reconhecer o quanto ele é ruim, vai reconhecer o quanto você é perverso, perversa. Aleluia. Reconhecer o quanto você tem sido uma pessoa má. Porque tem gente que nunca reconhece que é ruim. Aleluia. Só as pessoas são ruins. Ela não é ruim. Todas as pessoas são ruins, são maliciosas, são afrontosas, são julgadoras. Todas as pessoas são inimigos. Mas essa pessoa é incapaz de olhar alguém como amigo. Toda pessoa que tem dificuldade de olhar o seu próximo como amigo é porque o coração tem muita impureza. Isso é impureza de coração. Você vê uma criança, a criança é pura. Ela jamais vai ver maldade em uma pessoa. Ela não consegue identificar. Ela vai olhar para todos, não vai saber se é um elemento assassino, se é o mal. Ela vai entrar dentro de uma prisão, as pessoas estão presas, ela não vai ter noção de quem tem o mal, quem porta o mal, quem pode fazer o mal para ela. Porque para ela, ninguém tem a capacidade de fazer o mal a ponto de matá-la, ou estuprá-la, ou defraudá-la. Na mente da criança, ela vai crescendo, e aí ela vai aprendendo a lidar com as malícias, ela vai conhecendo o mal e o pecado. Porque então, quando a criança ela é pequena, ela não entra na cabeça que alguém pode fazer isso. Você botar, se uma criança vê um leão comendo uma zebra, ela fica traumatizada. Porque o fato de um leão estar comendo a zebra, aquilo vai provocar um trauma nela e ela vai ficar revoltada com aquele leão que está matando a zebra. Aleluia. Ela é inocente, a mente dela não aprendeu acerca da maldade do mundo. Pois o coração de um crente que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele é um coração puro. Não fica detectando malícia nas pessoas. Glória a Deus. A pessoa
ela é pura, tem pureza de coração. Mas quando a pessoa é impura, ela consegue olhar todas as pessoas como se fosse seu inimigo, como seu adversário. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não discerne. Aí, o que acontece com a vida do crente que cai nesse pecado? Ele entra no pecado da morte. E a morte, toda morte tem um estágio. Aleluia. Toda morte tem um estágio. E o apóstolo Paulo vai falar sobre esse estágio aqui. O primeiro estágio, fraqueza espiritual. Glória a Deus. O primeiro estágio que aparece é a fraqueza espiritual. Ela não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para buscar Deus, nem força para buscar o Senhor. Perdeu a força. Ela não tem força mais para lutar contra o mundo espiritual. O mundo espiritual se levanta, ela se levanta na carne em vez de se levantar no espírito. Ela luta contra a carne em vez de lutar no espírito. A pessoa já não tem mais paciência. O coração cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de perversidade, cheio de maldade. E o coração cheio de maldade, ela exala, emite palavras de maldição para todos os lados. Por causa disso, há entre vós muito fraco, aí depois doente, e muitos que dormem. Quando a palavra de Deus fala muitos que dormem, está falando de uma morte que é um estágio antes da morte eterna. Este dorme é uma morte espiritual, que ela antecede o juízo. Porque depois desta morte, deste dorme, que é uma morte espiritual, acontece uma outra morte, que é quando o fôlego de vida acaba. O fôlego de vida acaba. E a alma daquela pessoa vai descendo às profundezas do inferno, a se encontrar com milhões de almas que estão gritando. E a palavra de Deus diz que lá haverá rangeres de dente e serão atormentados para todo sempre. Lá o fogo nunca se apaga. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Coisa boa é ser repreendido pelo Senhor. Ser repreendido pelo Senhor é um privilégio de filho. Porque o filho que não aceita a repreensão do Senhor, ele é um bastardo. Então, que eu, que você, que nós não sejamos bastardos, mas que sejamos filhos, pronto a ouvir a voz do nosso Pai. Porque quando somos julgados, quando nós julgamos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É por isso que Deus, quando bate na palavra, bate doído, bate forte. Por quê? Porque é para você não ir para o inferno. Né? Quando vai lá no hospital, quando um paciente ele acaba de morrer, confere-se os batimentos cardíacos. A primeira coisa que faz, ele vai monitorar os batimentos cardíacos para ver as frequências. É um aparelho bem sensível. E aí ele vai usar um aparelho para dar um choque no peito, para dar aquela pancada no peito, que é chamado de desfibrilador, sei lá, uma coisa assim. Eu esqueci o nome. É um aparelho que dá choque e que dá uma pancada no peito para o coração sentir aquela pancada, para o coração se contrair e abrir novamente para pulsar o sangue. É o desfibrilador, uma coisa assim. E aí tenta.
Ali é a última oportunidade de Deus. Então, quando chega no último estágio, ainda tem a oportunidade de Deus estar ali, tentando com a palavra de Deus. Deus está ali, o anjo, aqueles médicos, aquele enfermeiro que está ali, dando aquele choque no peito do paciente para dar a última respirada, para ver se consegue novamente bombear o sangue para todo o corpo. Ali é como se fosse o Senhor dando aquela palavra dura para a gente reagir, para a gente mudar o rumo da nossa vida, para a gente ver se a gente muda o pensamento, para a gente se a gente torna como crente humilde, para ver se a gente se torna de novo, para ver se a gente nasce de novo, para ver se a gente volta às primeiras obras, para ver se a gente volta ao primeiro amor, para ver se a gente volta ao início de tudo, ao início da fé, como a igreja viveu em Atos Apóstolos. O Espírito Santo está tentando e está insistindo em mim, insistindo em você, em vós, em nós. Não se conformem por inferno. Tenhamos uma vida sincera com Deus. O motivo da sua fraqueza espiritual não é culpa de ninguém, é sua primeiro. Porque a palavra de Deus nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem? Quem nos separará? Que condições nos separará do amor de Cristo? Nada nos separa. Então a palavra do Senhor é bem clara. Olha o que o texto vai dizendo, e a gente vai falar novamente aqui, porque se pecamos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Por quê? Porque cria-se uma ideia de que o sangue de Jesus está ali disponível para eu usar como eu quiser. Este é o problema. A teologia da desgraça, não é teologia da graça. Essa teologia de que eu vou usar o sangue como eu quero, aí eu vou pecar um pouquinho mais e depois eu me arrependo. Essa é a teologia da desgraça. Porque o que os falsos profetas vão chamar de teologia da graça, eles vão dizer isso. Eles desligam a luz da igreja, botam para piscar o pisca-pisca, botam um louvor bonito, um teclado arranjado, com aquele louvor. Aí as pessoas começam a chorar. Aí as pessoas acham que chorar no louvor é porque você está recebendo o sangue de Jesus. É que você está recebendo a remissão do pecado. Aí depois chorei, estou renovado e volta para o pecado. Chorei, estou renovado. Deus é comigo. Deus não me desprezou ainda. Tem gente que acha que é de Deus só porque chora na música, só porque chora em casa. Aleluia. Tem gente que diz que crocodilo também chora. Deus olha o coração. Aleluia. Quando Ana entrou naquele lugar, ela chorou, não conseguia falar. Mas ali naquele momento, até que enfim que ela aprendeu. Mais de 20 anos subindo a Siló para oferecer sacrifício, só sabia pedir. Aí um dia ela chorou. Se tu me dá, Senhor, eu te devolvo. Aí um dia ela chorou verdadeiramente, do íntimo da sua alma. Porque tem pessoas que vão até Deus para ter benefício. Mas naquele dia ela resolveu adorar. Tem pessoas que vai anos e anos na igreja, só vai para obter benefício, só vai para receber, como se Deus fosse servo. Deus não é servo. O sangue dele não está quando você está ali. O sangue dele não é barato, a graça não é barata. Tem um grande autor no período dos puritanos, quase 300 anos atrás, escreveu um livro, A Graça Barata, de Etik Boyev.
um alemão, se eu não me engano. Foi o período em que as pessoas mais escreveram sobre a graça. E que a graça não é esse negócio que é pregado hoje, não. A graça permite você não voltar à corrupção do mundo. Glória a Deus. A graça não é para manter o homem no pecado, mas a graça é para livrar o homem do pecado. É para livrar o homem totalmente do vício e do mal. Mas a graça que é pregada pelos falsos profetas hoje é uma graça que ele chora, aí chora e volta para o pecado, chora e volta para o pecado, chora e volta para o pecado, chora e volta, nunca se arrepende, nunca muda de vida, nunca muda a sua história, sempre morto espiritualmente, é um ciclo de vício e de pecado. Aleluia. É o que falam sobre graça hoje. Mas olha o texto. O texto vai bater nesses falsos profetas aí que vai pregar sobre teologia da graça. Porque se pecamos voluntariamente, eu quis. Ninguém pegou minha mão. Ninguém pegou meu pé e forçou. Ninguém botou uma pistola na minha cabeça e mandou eu pecar. Ninguém me forçou, ninguém mandou. Não foi uma entidade que baixou em mim, entrou, ou em alguém, e entrou e conduziu o teu corpo, você acordou e eu peguei. O que aconteceu? Não. Voluntariamente, ou seja, foi sua mão, foi o seu pé, foi o seu corpo, a sua boca, o seu olho, o seu ouvido, foi sua mente, foram os seus órgãos. Você que pecou. Voluntariamente. Você comandou o pecado. Você que foi o cabeça do pecado. Você que se conduziu o pecado. Você que foi até o pecado. Você que foi pecado. Você premeditou o pecado. Você quis pecar. Você queria pecar. E você quis sentir prazer. Você queria sentir alguma coisa. Mas você foi. Você escolheu fazer aquilo ali. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não resta mais. Acabou. Aí me faz lembrar daquela palavra que o apóstolo Paulo disse: não façais vã a cruz de Cristo. Porque foi na cruz que teve a morte, na morte que teve o sangue, e no sangue tem a remissão. Então o que nos resta? Nos resta no momento nos arrependermos de todo o nosso pecado, para nunca mais viver uma vida de pecado, para nunca mais viver uma vida fraca. Porque se não for assim, nos resta esta expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar todos os adversários de Deus. Porque todo aquele que peca é inimigo de Deus. Glória a Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou pedir para que o pastor venha orar. E venha orar por todos em nome de Jesus. E assim eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de quem vos despede o vosso irmão Everton em Cristo Jesus. Vamos receber o pastor Adeci com as palmas bem alegre em nome de Jesus.